Amazon Web Services é considerada a maior plataforma de cloud pública do mundo. São 16 regiões geograficamente distribuídas, 44 zonas de disponibilidade. A empresa já tem planos para expandir para outras 5 regiões e criar mais 14 Availability Zones. Uma AWS Region é uma localização geográfica com 2 ou mais Availability Zones mapeadas a data centers físicos. Cada AWS Region é isolada e independente de qualquer outra, isso em termos de localização, fornecimento de energia elétrica e água e outras coisas. Esse nível de independência é crítico para resolver algumas questões, como por exemplo a legislação de alguns países, que não permite a publicação de dados em data centers estrangeiros. Também pode ser possível utilizar essas regiões para publicar e distribuir suas aplicações ao redor do planeta, assim conseguindo agilizar a performance e o resultado da sua aplicação em cada localidade que seja necessário. A presença global é muito importante para lidar com aplicações que são sensíveis à latência ou que precisam estar localizadas perto dos seus usuários em uma determinada área geográfica em particular. As AZs, ou Availability Zones, são essencialmente os data centers físicos da plataforma. São nessas instalações onde o poder computacional, o armazenamento, o banco de dados, rede, enfim, estão hospedados e oferecidos aos clientes. Isso não quer dizer que uma Availability Zone está apenas localizada em um só lugar fisicamente. Múltiplos data centers podem estar localizados perto um do outro e ligados, formando uma Availability Zone da plataforma da Amazon Web Services. Cada zona de disponibilidade em uma região vai ter outra Availability Zone localizada na mesma área, geralmente na mesma cidade, associadas por uma rede de baixa latência, ligados por fibra ótica com certeza. Apesar dessa conectividade, cada Availability Zone é independente da outra. Essa estratégia minimiza impactos para os clientes no caso de uma delas, uma das Availability Zones falhar. Para um arquiteto de soluções, desenhar um projeto de alta disponibilidade, podendo contar com essa mega infraestrutura, é praticamente um sonho. Um data center privado dificilmente vai superar esses benefícios, principalmente por conta dos custos que são associados. Um ponto importante a frisar é que alguns serviços, componentes que são solicitados pelos clientes, precisam informar para a plataforma em que a Availability Zone vai ser provisionada. Isso, apesar de parecer uma restrição, acaba flexibilizando o planejamento, o desenho de algumas soluções. Dessa forma, a gente consegue planejar que servidores, bancos de dados e recursos que vamos provisionar para que eles fiquem na mesma rede, no mesmo lugar, fisicamente falando, e assim atingir os objetivos de performance e tempo de resposta necessários. Uma desvantagem, por assim dizer, de termos esse isolamento de Availability Zones e regiões é um gap de ofertas que acontece em determinados locais. Por exemplo, aqui em São Paulo não existe a possibilidade de contratar o serviço AWS Cognito. Isso é um serviço muito usado por aplicativos móveis para conseguir oferecer um serviço de autenticação e diretório de usuários. Uma oferta importante de destacar nessa infraestrutura global é o CloudFront. CloudFront distribui seu conteúdo para data centers menores em várias localidades do planeta, que são chamados de pontos de presença, ou Edge Locations. Essas Edge Locations funcionam como um caching do seu conteúdo, que você pode escolher em que lugares vai querer que esse cache seja armazenado. Esses Edge Locations estão um pouco desacoplados, assim dizendo, das Availability Zones e das regiões.
Você pode contratar CloudFront totalmente isoladamente, sem ter que, por exemplo, criar um servidor ou publicar uma aplicação na plataforma da AWS. Essas Edge Locations estão distribuídas pelo planeta em cidades estratégicas. Alguns exemplos são Rio de Janeiro, Nova York, Milão. São cidades que não contam como uma AWS Region e também não fazem parte de uma Availability Zone. Aqui no Brasil, as Availability Zones estão em São Paulo e no Rio de Janeiro. O que se tem é apenas uma Edge Location, aquela que vai armazenar e fazer caching do seu conteúdo. As Edge Locations, elas armazenam o seu conteúdo o mais próximo possível de onde estão os seus usuários. Porém, esse caching ele expira de acordo com uma definição. Quando esse cache expira, o próximo acesso de um usuário precisa ir até os servidores de origem para conseguir oferecer o conteúdo para o usuário. Para melhorar e facilitar essa distribuição de conteúdo, a Amazon criou os Regional Edge Caches. Eles ficam posicionados fisicamente entre os data centers dos Edge Locations e as Availability Zones. Essas Regional Edge Caches, elas têm um armazenamento muito superior às Edge Locations e dessa forma, quando o conteúdo expira nas Edge Locations, ele é armazenado nas regionais para evitar que precise ser feito o caminho completo até a origem da próxima vez que um usuário precisa daquele conteúdo. Pode parecer que esse conteúdo é irrelevante para você, mas eu te digo antecipadamente que não é. Ao fazer a prova de certificação para arquiteto, eu fui me deparado com algumas questões que eram essencialmente ligadas a isso. Um exemplo claro é na hora da criação e comunicação entre as Virtual Private Clouds. Vou fazer uma pergunta para você que vai cair na prova e que vai mostrar como esse conteúdo é relevante. Se você não sabe o que é VPC, um exemplo claro é a separação de ambiente de desenvolvimento e teste. Pode ser que você queira criar Virtual Private Clouds, isolar logicamente os recursos que são de desenvolvimento daqueles que são considerados de ambientes de teste. Mas, numa ferramenta de DevOps, é importante que você consiga, por exemplo, transpor algum arquivo de desenvolvimento para teste. Então, essa comunicação entre VPCs é chamada VPC Peering. A pergunta que cai na prova é mais ou menos assim: o que não é possível fazer quando estamos falando de VPC Peering? Letra A, rotear tráfego entre duas VPCs. Letra B, as VPCs podem estar em múltiplas AWS Regions. Letra C, é possível usar IPv4 e IPv6. E letra D, as VPCs podem ser diferentes contas AWS. Bom, a opção certa é a letra B. As VPCs podem estar em múltiplas AWS Regions. Isso não é válido. Se você olhar a documentação, está muito claro. Vou dar aqui, eu tirei um pedaço da tela para mostrar para vocês e eles dizem explicitamente que must be in the same region. Isso significa, traduzindo, para quem não sabe inglês, que elas devem estar na mesma região. Bom, chegamos ao final dessa aula do treinamento. Espero que vocês tenham gostado e esclarecido um pouco mais como funciona por trás dos panos essa infraestrutura gigantesca que a Amazon oferece. E nos próximos vídeos a gente vai começar a se debruçar um pouco mais sobre as ofertas e os serviços que a empresa oferece para nós. Tá? No próximo vídeo especificamente nós vamos passar uma visão geral de todos os tipos de serviços que são oferecidos e os componentes principais das ofertas de cloud que estão disponíveis para nós. Até lá, se você quiser, toma um café, depois volta aqui para ver a terceira aula. Um abraço!